Olá, meu povo, tudo bom com vocês, meus amados? Me digam aí, passaram a noite bem, dormiram bem? Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos permitiu viver mais um dia, né? E o hoje é uma dádiva, um presente que o Senhor Deus nos concede, né? Pensarmos que muitos não tiveram o privilégio de ver a luz do sol hoje, e o Senhor Deus, Ele concedeu a mim e a você essa graça, né? De podermos estar vivendo mais um dia para honra e glória do seu nome santo, né? Então vamos meditar na palavra do Senhor hoje, e a palavra que o Senhor nos trouxe para a meditação hoje tá lá no livro de Tiago, no capítulo 1, e os versículos 2 e 3, que diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provas, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Queridos, olha que incrível. Olha que incrível o que Tiago fala aqui para mim e para você. Ele fala assim, irmãos, tem tipo um motivo de toda alegria, né? Não fala de muita alegria, de um pouco de alegria. Não, ele diz de toda alegria, né? Tem tipo um motivo de toda alegria o passar por várias provas, né? Por várias provas, sabendo que a aprovação da vossa fé, ou seja, quando você é provado na sua fé e a sua fé é confirmada, ela produz perseverança. E o que é perseverança? Perseverar é continuar, né? É não desistir, é permanecer. E amados, olha que coisa incrível, incrível. Eu fiquei pensando, meditando nesse texto aqui que o Senhor me deu para trazer para vocês hoje. Fiquei pensando, né? Que muitas das vezes, quando a prova vem na nossa vida, né? Quando somos provados, né? Geralmente a gente fica abatido, fica triste, fica cabisbaixo. Mas aqui Tiago está falando assim, ó, que quando nós fomos provados, que é para a gente ficar radiante, que é para a gente ficar alegre, né? Para a gente receber a prova com alegria, com confiança em Deus, né? E muitas das vezes, como humanos e falhos e fracos que somos, quando a prova vem, a gente fica abatido, né? Até parece que nós não temos um Deus, né, glorioso e grandioso, né? Ficamos apavorados, abatidos, né? Sem esperança, porque quando a prova vem, a tendência é que o sofrimento ele traga, nos dê assim, um abatimento, né? Nos traga um desânimo, né? E aqui Tiago fala que a gente não devemos deixar ser abatido pelas provas, né? Que nós devemos ficar alegres quando somos provados, porque quando nós somos provados e nos alegramos e vencemos a nossa aprovação, que essa aprovação, uma vez vencida, ela produz em nós a perseverança, né? Para que possamos continuar e não desistir. Então eu pergunto para você, como que você reage diante da prova? Como você tem reagido quando a prova chega? Porque sim, queridos, todos que estão em Cristo, eles padecerão perseguição, né? O que diz lá em Timóteo, né? Que todo aquele que quer viver piedosamente em Cristo sofrerão perseguição. E todo filho de Deus, ele é perseguido, ele sofre perseguição. E eu pergunto para você, como você tem reagido diante as provas, as lutas, os desafios da sua vida? Você tem se alegrado? Você tem falado para o Senhor, Senhor, eu muito me alegro porque eu sei que eu estou passando na prova, mas o Senhor está comigo, assim como teve lá na fornalha com Sadraque, Mesaque e Abednego? Será que a sua fé tem trazido para você esse conforto
de pensar que o Senhor Deus ele está contigo na prova e que você não tem motivo de estar triste, cabisbaixo, desanimado, mas que você tem motivo para se alegrar porque o Rei dos Reis ele é contigo. Que você vencendo a provação, você vai permanecer nele, porque, queridos, o próprio Tiago fala que as provações elas são várias. Várias são as provações, né? Mas o nosso Deus, ele está conosco em todas elas, né? Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estou convosco, né? Jesus falou que estaria conosco até a consumação dos séculos, né? Então vamos ter bom ânimo, né? Vamos seguir aqui o que o nosso mestre Jesus nos falou, né? Que o sofrimento, que nós deveríamos ter bom ânimo, né? Porque ele está conosco. O sofrimento, querido, ele nos traz resultados positivos, acredite. Porque o sofrimento, ele trabalha na nossa fé. E quando nós passamos pelas batalhas, a nossa fé, ela é provada e saímos, né, vitoriosos. E essa vitória nos fortalece para a próxima, né? E olha só que interessante, aqui em Atos 5, no versículo 40 e 41, diz o seguinte, ó. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Meus amados, aqui está falando de Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles foram presos e açoitados, levaram 40 chibatadas e saíram do templo. Aqui fala que eles saíram do sinédrio regozijando-se, pulando de alegria, depois de levar 40 chibatadas por falar do amor de Jesus, por falar no nome de Jesus. E eles ficaram tão felizes por sofrer pela causa de Cristo, que depois deles serem açoitados e levar 40 chibatadas, eles saíram de lá dando glória a Deus e regozijando-se, felizes por serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam, não paravam de pregar de Jesus. Queridos, o sofrimento não parou aqueles homens, Paulo e Silas. O sofrimento não calou eles, não fez eles ficar lá choramingando, de cabeça baixa, perguntando: oh céus, oh vida, onde está Deus nesse momento? Deus não está vendo a minha dor e meu sofrimento? Não. Eles se julgaram indignos de sofrer pela causa de Cristo. Eles se alegraram porque eles estavam sofrendo por uma causa nobre, que era o reino de Deus, né? Por pregar e falar o nome de Jesus. E não pense que eles ficaram depois dessa 40 chibatadas, no outro dia ele ficou lá acamado, tomando remédio. Não, aqui fala que no dia seguinte eles já estavam de novo lá no templo, falando e pregando, de casa em casa, levando a mensagem de Jesus. E amados, aqui fica uma lição para mim e para você hoje, né? O comodismo, querido, ele é como um veneno, né? Ele nos traz malefícios quando nos acomodamos. Eu fico olhando para a história de Paulo e Silas nessa condição de açoitados e se alegrando por amor da causa de Cristo, e fico olhando para nós hoje, né? Muitas das vezes nós não queremos sofrer, né? Nós não queremos sofrer e muito menos sofrer pela causa. Nós queremos estar numa vida confortável, acomodada, e não pensamos, né, naqueles a quem Jesus confiou a cada um de nós o ID, né? O ID. Então, às vezes eu fico pensando e clamando a misericórdia de Deus para cada um de nós nessa geração, né? Que o Senhor Deus nos dê essa fé de Paulo e Silas, né? Que apesar de toda perseguição, que não seja perseguição, que não seja os açoites, que não seja nada disso que venha nos impedir de permanecer
em Cristo, de permanecer pregando essa palavra, porque, meus amados, se nós não temos coragem de viver e renunciar tudo por amor de Cristo, queridos, nunca vamos também ter uma fé que nos leve a morrer por Ele, se preciso for. E nós sabemos que dias vêm e está aí a nossa porta, que a nossa fé vai ser provada. E como nós temos sido provado, né, na nossa fé, como temos reagido às adversidades, às provas, às tribulações que nós temos vivido, como temos nos preocupado com aqueles que Jesus deu a vida e confiou a nós, né? Como temos vivido a nossa vida como cristãos, né? Como cristãos de verdade. Vamos meditar nisso hoje, vamos pensar em como temos reagido às provas, provações, porque, amados, se nós formos analisar as provas que nós vivemos hoje, assim, chega a ser tão ridículo comparado a tudo aquilo que os discípulos viveram, que os reformadores viveram, que as provas que a gente tem hoje, a gente nem pode dizer que é provação, visto ao que eles viveram, né? São pequenas dificuldades, né, que vivemos, né? Mas não se compara, não se compara. Então, digo para você e para mim hoje, se alegre na provação, se regozije como Paulo e Silas se regozijou, como Tiago nos manda, né? Se regozije, se alegre, sabendo que a tua prova vai gerar em você perseverança, que a sua fé vai ser provada. Uma vez que a sua fé é provada em Cristo, você fica firmado nele, recebe dele a força que você precisa para vencer todos os obstáculos. Então, meus amados, a palavra para meditarmos hoje é essa, né? Está passando por perseguição, por prova, se alegre, dê glórias a Deus, glorifique o nome do Senhor, porque você está sendo digno de ser provado por amor desse nome, né? Que é sobre todo nome, como Paulo fala aqui, né? Então, vamos nos alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, se alegre no Senhor, se alegre na força do Senhor, se regozije na aprovação e siga com Jesus, né? Lembra que eu falei ontem no devocional? Toma a sua cruz, né? Como Jesus nos manda. Jesus levou a cruz, que era para cada um de nós levar, ele levou. Mas ele também diz, se quiser vir após mim, neguem-se a si mesmo. Renuncie esse mundo, renuncie o pecado e siga-me, né? Então vamos meditar hoje como você tem reagido em frente à sua dor, seu sofrimento, à sua tribulação. Se você permanecer em Cristo, se você permanecer nele, você vai passar pela prova dando glórias ao nome dele. E você vai sair fortalecido para as próximas e próximas e próximas, e até que Jesus volte. Ou até que Jesus ele nos recolha, ele vai nos dar a graça de permanecermos nele, né? Fiel, suportando toda a provação. Então, queridos, fica aqui. Nossa meditação de hoje, suporta a prova. Dá glória a Deus e regozija ao Senhor se te afligirem. Quando te afligirem, quando te caluniarem, quando você tiver que ficar calado, mesmo tendo razão, dá glória a Deus, dá glória ao Senhor e permanece firme, né? Crendo que você tem um Deus todo-poderoso que é contigo nas batalhas, assim como o Senhor Deus foi com Daniel, assim como o Senhor Deus foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor Deus, ele é comigo e ele é contigo também, tá bom? Vamos meditar nessa palavra no dia de hoje. Vamos orar? Querido Deus e Pai, louvado e bendito seja o teu nome. Obrigada, Senhor Deus, porque tu nos ama com amor infinito e incondicional, Pai. Esse amor, ele é tão grande, Senhor Deus, que nós, na nossa pequenez, não conseguimos nem dimensionar o tamanho desse amor, mas nós aceitamos por fé, Senhor Deus, o teu amor e o sacrifício de Jesus. E agora, Pai, eu peço por cada um desses meus irmãos que estão aqui ouvindo essa oração,
Que tu abençoe, Pai, a vida de cada um deles, que tu abençoe o seu lar, a sua família, seu trabalho e a sua vida como um todo, Pai. Abençoe, Senhor Deus, cada um dos teus filhos na face da terra. Nos dá, Senhor Deus, bom ânimo, Pai, perseverança e alegria, Senhor, na provação. Nos ajuda a passar, Senhor Deus, por tudo aquilo que precisarmos passar por amor de Ti, pelo amor do Teu santo e eterno nome, Senhor Deus. Nos faz forte em Ti, Senhor Deus, nos dá a força que precisamos. Nos batiza com Teu Espírito Santo, Pai, todos os dias, para que possamos receber renovo de Ti, Pai, uma mente saudável, fértil, uma mente, Senhor Deus, cheia, Pai, de discernimento do Teu Espírito Santo, para que possamos entender a Tua palavra e não sermos enganados, Pai, por ventos de doutrina, Senhor Deus, mas que possamos permanecer no Teu caminho, se não desviarmos, Pai, nem para a direita e nem para a esquerda, Pai, que possamos permanecer firmes, Senhor Deus, e guiados através da Tua palavra, Senhor Deus, com o poder do Teu Espírito Santo. Abençoa, Pai, o nosso dia hoje, fica conosco, Senhor, nos cobre, Pai, com sangue poderoso do Teu Filho amado, que Teus anjos de poder, Pai, esteja no lar de cada um destes que me ouve, Pai. Que a Tua graça se renove nas nossas vidas todos os dias, Senhor. Que o Teu Santo e Bom Espírito, Pai, Ele esteja na direção e no comando do nosso dia. Que tudo que viemos fazer, dizer hoje, seja tudo no controle e na direção do Teu Santo Espírito, Pai. Essas bênçãos eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Fiquem todos na paz do Senhor. Um dia abençoado para você e até amanhã, tá bom?